Olá, sejam bem-vindos ao O Mundo do Turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade. Enfim, turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou o Lucas Gamonal e nesse podcast tratamos temas que compõem o mundo do turismo. Fazemos debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas de mercado. Em nosso episódio 16, seguimos com participações para além das fronteiras do Rio de Janeiro e temos uma convidada de São Paulo. Conosco hoje a doutoranda em turismo, que eu imagino que quando esse episódio for ao ar já será doutora, né? Espero que sim. Jéssica Frazão está aqui com a gente hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite, Imagina, por ter topado. Obrigada pelo convite. Muito feliz de conhecer finalmente a UERJ. Foi muito especial estar aqui. Ah, legal. Primeira vez que você veio para cá. Para nossa monstrona, né? Monstrona? A gente fala assim por conta dessa arquitetura, né, que é brutalista, mas também que a gente acha, eu acho super bonita, né? Eu achei bonita. Não é no dia a dia, né, quão brutal pode ser. Eu acho que a gente se acostuma, né? Não é como o campus lá da USP Leste, né, que é super arborizado, painel colorido ali, né? Mas a gente enxerga os encantos desse campus também, apesar dos pesares. Bom, Jéssica, vamos lá. Eu quero começar esse papo, né? Além de te apresentar, pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória. Então, pessoal, para quem está nos acompanhando, a Jéssica possui graduação em transporte aéreo pela Universidade Anhembi Morumbi, mestrado em engenharia de infraestrutura aeronáutica pelo Instituto Tecnológico Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e está terminando o doutorado em turismo na Universidade de São Paulo, a USP. Ufa, que trajetória, né? E aí, Jéssica, então conta um pouquinho dessa sua caminhada pra gente, por favor. Legal. Tá, eu ingressei na aviação através do turismo. Eu comecei um curso de turismo no Cefet de São Paulo, que hoje é um Instituto Federal. E aí, por conta do curso de graduação, eu entrei como estagiária numa empresa de tecnologia dentro do turismo, mas é uma empresa de tecnologia que nasceu dentro de uma companhia aérea. Então, ela é o Sabre, né? Ela desenvolve sistema para companhias aéreas e para agências de viagem também. E aí, lá foi meu primeiro contato com a aviação. Tinha muita gente que veio da Varig, que trabalhava lá. E aí, muitas histórias de aviação, né? E depois, quando eu começo mesmo a trabalhar em companhia aérea, tenho uma oportunidade de fazer esse curso de transporte aéreo, pago parcialmente pela empresa e dentro da companhia aérea, né? Eles tinham uma academia lá dentro com essa parceria com os professores é que iam até a empresa. Exatamente. Era um curso dentro da empresa. Legal. Essa modalidade em company, sim, né? Sim. E aí era um curso mais curto também, né? Um tecnólogo. Enfim. E aí eu consegui, então, esse diploma e depois dei sequência sempre trabalhando e estudando junto, porque, né, a gente precisa trabalhar. E também com essa vontade de continuar estudando, né? Então, sempre trazendo realidade de mercado para as minhas pesquisas e realidade acadêmica para o mundo do trabalho, né? Sim. Então, nesse processo, eu trabalhei em diversas companhias aéreas, comecei na TAM, antes da fusão com a LAN, fui para a Gol, fui para a Avianca, trabalhei até a quebra da companhia aérea, fui para a Azul, trabalhei numa companhia aérea regional na Bahia, a Baeté, e trabalhei também em concessionária de aeroporto. Então, sempre nessa área, assim, de inteligência de mercado, de estudo de mercado. E uma coisa que me marcou muito, assim, eu comecei no call center, né? Então, do call center até ir para a área de revenue management, que é onde faz preço e estratégia, né? De mercado. Depois indo para desenvolvimento de rota, planejamento de malha. Quanto mais estratégico você fica dentro das organizações, menos mulheres tem, né? Então, isso acho que acabou despertando até um olhar para trazer esse tipo de questionamento para dentro da universidade também, né? Sim.
Então, essa é uma realidade que a gente vê lá fora. A gente também vê isso dentro das universidades e em outros lugares na sociedade, né? Quem que decide e quem que serve, né? Então, como as pessoas estão distribuídas dentro dessa lógica de mercado. Legal, e esse curso é também relativamente novo, não é? Ou eu estou enganado, assim? Ou é pouco comum de transporte aéreo, né? Como curso superior. Esse curso específico só existiu nessa modalidade de in-company. Eles não abriram, né? O tecnólogo. E são pouquíssimos cursos que dão essa preparação, essa formação de aviação dentro do país, né? A gente tem esse curso de aviação civil em São Paulo, tem alguns cursos de ciências aeronáuticas, e tem um curso de, aí já entrando um pouco mais para área de pilotagem, né? Tem um curso de pilotagem de aeronaves também, tecnólogo, e uma coisa assim, é um tipo de curso que só existe em universidade paga. Sim. Não existe esse tipo de curso em universidades públicas. Isso também é um indicador de quem são as pessoas que participam desse universo, setor. né? Verdade. Bom, então, seguindo aí, falando da sua trajetória, né? Você vindo de uma outra área de graduação, como que os seus estudos sobre o transporte aéreo se conectaram com o turismo? Você já falou um pouquinho, né, desse início da trajetória como estudante de turismo, e como surgiu esse recorte sobre as questões de gênero na sua pesquisa da tese. Você começou a dar um spoiler aí, né? Jéssica fala sobre mulheres pilotas, né? Então, como é que isso aconteceu, né? Essa transição para ir fazer um doutorado em turismo e com esse recorte, né, nos estudos. Tá, legal. Então, nas empresas aéreas tinha bastante gente que tinha vindo de curso de turismo, né? Então, muita gente formada em turismo que entra para trabalhar também em companhias aéreas, mas você tem gente de outras formações também. Tinha um amigo meu que era filósofo e trabalhava com preço de passagem aérea. Que a área de revenue é muito recente também, né? Tem poucas pessoas com qualificação para isso, né? É recente em outros setores. Sim. Porque ele surgiu da aviação, da aviação Sim. e hotelaria, né? Que é para resolver essa questão de que você, quando você fecha a porta do avião, o seu produto estragou na prateleira, né? Então, como fazer com que você consiga aproveitar as oportunidades de receita para rentabilizar os voos, né, e possibilitar a operação. E aí, dessa experiência de aviação e de hotelaria, que outros setores perceberam a importância de também pensar e essa trabalhar, precificação melhor, né? E fazer análise de demanda, e segmentar, né, e tudo isso que a gente vê, sei lá, promoções, salão de beleza, se você vai fazer cabelo terça-feira, é mais barato do que no sábado, Sim. Sabe? Isso daí tá no universo em vários setores, né? Sim. E aí, estudando, eu fiz o mestrado lá no ITA, né, na engenharia. Para engenharia, turismo é um setor dentro de uma cadeia maior, né? Quando a gente está no turismo, a aviação é um setor dentro de uma cadeia maior, né? Então, eu acabei transitando por esses mundos, né? Então, quando eu estava na engenharia, eu estava pensando em turismo, em turista, em viajante, e quando eu estou no turismo, eu estou pensando no transporte, nos trabalhadores e nessas questões da aviação. No meu mestrado, eu trabalhei o tema da desigualdade de renda. Meu orientador não era engenheiro, ele era economista, e aí a gente fez um trabalho, assim, na engenharia e na economia, a gente tem uma parte de econometria, né, que é a parte estatística. O pessoal do turismo adora. Foge. E na economia e na engenharia está bem presente. E a gente propôs um modelo econométrico para entender a demanda por transporte aéreo no Brasil. O que acontece? Muitos desses estudos são feitos no norte global, né? Então,
para eles, se a economia está crescendo, se você tem um crescimento populacional, você tem mais demanda por transporte aéreo. Só que quando a gente pega esse modelo aqui no sul global, não funciona. Então, você tem crescimento econômico no Brasil, mas você não tem distribuição de renda. Então, as pessoas não vão viajar. Quem vai viajar é uma pequena parcela da população, né? Então, o que a gente fez foi incorporar o índice Gini, né, que é o índice de distribuição de renda, no modelo, para falar, olha, distribuição de renda também é importante na realidade diferente da que vocês estão estudando por aí, né? Então, esse tema das desigualdades já vinha, né, nas minhas pesquisas. Quando eu entrei no doutorado, meu tema não era gênero, eu acabei indo para o tema de gênero e das mobilidades a partir do contato com uma das disciplinas de mobilidades, porque até então eu não conhecia esse universo. Até então, mobilidades era transporte. Sim. E aí a proposta dentro dessa teoria das mobilidades é outra, né? Então, eu tive o contato com essas teorias que olham mais para o humano, para o que se move, o que também não se move, para trazer questões sociais que impactam vidas, impactam realidades. E aí acabei definindo seguir esse tema do gênero na pesquisa do doutorado. Eu dando um spoiler, né, para as pessoas também, depois eu acredito que isso vai ficar público, né, mas você me deu sua tese, né, e eu li que você acabou também mudando algumas coisas na qualificação, né, então essas etapas, né, do ciclo acadêmico acabam mudando alguns caminhos também, né. E são alguns ritos e alguns processos que são muito importantes, assim, né, porque às vezes a gente pensa, putz, vou fazer um exame de qualificação, vou passar por uma banca, e foi essencial para definir algumas coisas da pesquisa. E a banca, assim, são pessoas mais experientes, né, que já estudam temas similares ou tem alguma coisa para acrescentar na sua pesquisa, e eu recebi sugestões muito ricas, assim, desde caminhos para seguir, então isso de fechar na carreira de pilota surgiu na qualificação, até quais teorias seguir para poder sustentar e desenvolver um trabalho original, né, que no doutorado é isso que a gente procura também, a gente não vai fazer um trabalho que todo mundo está fazendo, a gente vai tentar expandir a fronteira do conhecimento, né? Sim. Então, ou a gente traz coisas realmente totalmente novas, ou a gente simplesmente, que não é simplesmente, a gente avança ou em técnicas, em métodos, mas sempre expandindo, sempre dando um passinho à frente, assim, né? Sim. Ou ao lado, enfim. Eu levo para a vida, assim, uma coisa que a minha orientadora de doutorado, a professora Cláudia Pereira, dizia que a qualificação é uma reunião de trabalho. Ela falava, aqui é um momento em que um grupo de pessoas vai né, trabalhar realmente em prol desse trabalho. E aí eu acho que é mesmo essa a ideia, né, que juntos ali se elaborem proposições para um melhor caminho daquela pesquisa, né, daquele estudo, e isso é legal. E até a participação em congressos, em encontros que a gente teve nessa semana aqui, é muito rico, assim, para você ter outros olhares, outras perspectivas, de repente trabalhar mais uma coisa, conforme você vai também explicando a sua pesquisa para as pessoas, você vai entendendo melhor na sua cabeça também, né? Sim. Então, é legal esse processo de compartilhar as ideias e ouvir muito também, né? Sim. Jéssica, bom, eu acredito que no imaginário coletivo, né, a maioria das mulheres seja muito associada às comissárias de bordo, né, as comissárias de voo, e essa é uma realidade, assim, isso é uma coisa que ficou na nossa cabeça de forma falsa, ou isso é verdade, né, isso procede? E se proceder, né, em caso positivo, por que as profissões na aviação, em especial os cargos de piloto, né, que é o objeto de seu estudo, ainda são tão dominadas pelos homens, né? Onde estão as mulheres na aviação brasileira? Isso é muito
É uma coisa que meio que está no nosso imaginário, né? Quando você entra num avião, você vê uma mulher atendendo, e às vezes você nem vê a cabine de comando, né? Mas você sabe que é um homem que está ali comandando aquela aeronave. E isso é muito representativo se a gente for pensar na divisão de trabalho na sociedade, né? Então, num avião você tem, claro que hoje não tem tanto mais o serviço de bordo, né? Mas dentro do avião você tem a área da cozinha, que é a galley, que é aquela área de serviço, onde as comidas são esquentadas, o serviço é preparado, e ali na cozinha do avião estão as mulheres. Uhum. E na cabine de comando, que tem todos os botões, todos os computadores de bordo, todas as informações ali, estão os homens tomando as decisões e conduzindo a máquina, né? Então, a autoridade naquele avião é o homem, né? Dentro daquele ambiente. Inclusive, se tem alguma situação, assim, de algum passageiro, né, que tiver incomodando ou de alguma forma atrapalhando o voo, né, por questão de segurança, o piloto ou a pilota podem pedir desembarcar esse passageiro para conseguir prosseguir, né, o voo, e aí ele aciona a Polícia Federal, que vai dar o encaminhamento, né. Uhum. Então, a gente tem isso muito da figura feminina, e aí para entender, não dá para a gente olhar só para os números, para estatísticas, a gente tem que aprofundar um pouco, né? Então, na minha tese, eu procurei trazer os estudos feministas e os teóricos das mobilidades para entender a sociedade, né? Então, entender qual a função do patriarcado nas decisões, então, o patriarcado gerando desigualdades de gênero, que geram vieses de gênero, e aí no mercado de trabalho, os homens estão em posição de poder e as mulheres estão na área de serviços, né? Uhum. E uma outra coisa que eu trago na tese também é a diferença da educação técnica e da educação para serviços sociais, para prestação de serviços, né? Então, se a gente pega a maioria das famílias, grande parte das famílias, isso está mudando, mas geralmente se você tem duas crianças, um menino e uma menina, o menino vai ser poupado dos serviços da casa, a menina já vai ajudar em casa. Então, ela já está sendo treinada desde criança. Quando ela vira adulta, ela tem mais habilidade, Sim. mas não é uma coisa porque ela nasceu assim, ela tem essa vocação, é porque ela está fazendo isso desde criança. Então, assim, quando tem uma teórica, que é a Silvia Federici, que ela fala do trabalho invisível doméstico, né, e do trabalho não remunerado. Então, como esse tipo de trabalho é feito no ambiente doméstico e não é remunerado, quando essas pessoas vão para o mercado de trabalho, esse tipo de trabalho tem uma remuneração mais baixa. Então, os trabalhos considerados femininos, eles são menos valorizados, né, no mercado. Sim. E aí, as carreiras técnicas que você vai para fora para ter essa qualificação, que você investe ali um tempo, quando as pessoas vão trabalhar em carreiras técnicas, elas são melhor remuneradas, porque se entende que houve ali uma preparação, um esforço, mas não é exatamente assim, Sim. né? Em contrapartida também que você estava falando das meninas, né? Os meninos são motivados a brincar com as máquinas, né? Com o avião, com o carrinho, então... Construir coisas. Esse domínio da técnica, né? Ele está sendo trabalhado, treinado já para uma outra atividade, que ele pode ser isso tudo, né? Enquanto as meninas, em sua maioria, né, são condicionadas a não, o seu lugar é o do cuidado, né? Exatamente. De preparar, vamos brincar de fazer comidinha, né? Brincar de casinha, de boneca. Sim. E aí tem uma estudante que eu conversei durante a pesquisa, que ela até fala assim, ela namora um menino que também é piloto, né? Então,
os dois estão estudando para ser pilotos, e aí ela contou uma situação que é durante o curso, porque aí você faz curso em escolas especializadas, né, escolas de aviação, e aí você tem a parte teórica e depois a parte prática, e aí no curso da parte teórica tem a parte de mecânica de aeronaves, né, você tem uma meia dúzia de 5 disciplinas ali que você precisa estudar para fazer a banca da ANAC, para ter a licença de piloto, né, para poder seguir na formação. E aí ela contando que no curso de mecânica de aeronaves tinha a parte de motor, e aí o professor, essa parte eu nem vou contar para vocês porque é igual motor de carro, e pulou assim. Ela, eu não sei como funciona o motor de carro, meu pai nunca abriu o capô do carro para eu ver, eu não faço ideia, eu preciso que você me ensine. Então, tem muitas coisas que a gente até nem percebe, né, de quanto os meninos já, do mesmo tempo que as meninas criam as habilidades sociais, os meninos já criam esse conhecimento também das máquinas desde muito cedo, que é o que você estava falando, né? Sim. Então, se o menino falar, eu tenho sonho de ser piloto de avião, ele vai começar a estudar, vai atrás, e ele vai ter o tempo também para ter isso como hobby. Também tem isso, as meninas não têm tanto tempo para ter hobbies, né? Os meninos estão brincando de Flight Simulator em casa, jogando videogame, as meninas estão jogando videogame também, ou elas estão lavando a louça, fazendo comida, sabe? Sim, cuidando de irmãos, né? Exatamente. Sim. E, bom, nesse sentido, né, eu acho que é super incrível e muito pertinente, né, porque surge da sua observação vivendo isso, né. Eu me lembro de você comentar, lá em São Paulo, ano passado, quando a gente se conheceu no Congresso da Amptur, né, sobre uma vivência de intercâmbio na Coreia do Sul, né, que você fez o período do estágio sanduíche, né, lá na Coreia do Sul. E aí, eu fiquei pensando, né, você também começou a comentar sobre isso. Existe alguma diferença, né, entre os cenários do Brasil e de outros países? Quando você fez esse sanduíche, você também estudou essas questões? Como é que foi essa experiência? Então, assim, né, são 2 perguntas. Contar um pouquinho dessa vivência lá fora, e pensando esse comparativo, né? Como é que está a realidade brasileira quando a gente faz esse contraste com outras nações. Certo, então a Coreia do Sul tem uma característica muito peculiar que é uma nação que está em guerra há muitos anos. Então esse universo militar é muito presente. Se andar no metrô, sempre tem alguém com uniforme de exército voltando e chegando. O serviço militar é obrigatório para os meninos. E aí, que é diferente do nosso serviço militar obrigatório, porque a gente não está em guerra, né? Então, você até se alista, mas provavelmente você não vai ser chamado se você não tiver o interesse por uma carreira militar, né? Lá não, lá todo mundo tem que servir, tem o tempo de serviço. E aí você pode escolher ir para Força Aérea, se você quiser. Então, grande parte dos pilotos civis vieram do serviço militar. Então, você tem essa característica mais masculina também, por conta do exército, né, da Força Aérea. Do serviço militar obrigatório para os homens e não para as mulheres. Né? Exatamente, porque para o mercado também interessa, porque é alguém que já vem formado. De forma gratuita, né, pelo governo. Com experiência já, né, então essas pessoas são absorvidas. Você tem também, igual aqui, a questão do patriarcado, então tem alguns estudos na Ásia, não só Coreia do Sul, mas estudos na China, falando do poder do confucionismo para a cultura, né, que traz essa característica do patriarcado e replica isso para a sociedade. Então, a gente tem essa divisão de gênero também. Eu fiquei um tempo lá no aeroporto internacional observando, e as mulheres realmente estão em
todos os pontos, né, da cadeia dos aeroportos. Então, elas estão na limpeza, elas estão no atendimento das lojinhas, elas estão no check-in, elas estão na parte de bagagens, elas estão nos voos como comissárias. Não tive essa experiência de ver alguma pilota passando no aeroporto no período que eu estava lá. E aí, se a gente pega estatísticas, lá tem menos pilotas mulheres do que aqui no Brasil. No Brasil, a gente está entre 3% e 4%. No mundo, esse número é 6%. Então, é um tipo de carreira que são poucas mulheres mundialmente. Até Estados Unidos é 5%, isso dados de 2023. Uhum. Tem algumas nações que têm um pouco mais, né? África do Sul, Alemanha, Índia, mas aqui Brasil, Coreia, Japão, esse índice é bem baixo. E acho que também em outras carreiras lá, então nas universidades, geralmente os professores homens têm cargos diferentes das professoras mulheres. Eu ouvi alguns comentários sobre isso, né? Apesar da gente ter essa figura da mulher muito na educação também, né? Sim. Mas aí a gente começa a perceber que é a mesma coisa que eu percebia nas companhias aéreas. Eu tinha supervisoras, coordenadoras mulheres, mas eu nunca trabalhei com uma diretora mulher. Então, você tem lideranças, mas até a um certo ponto, né? Sim, e até talvez eu imagino, não sei, as mulheres estão ali nas escolas, por exemplo, na educação infantil, na educação básica, né, mas talvez não ascendam a essas posições de direção, né? Até coordenação do curso, né? De repente elas até estão ali, né, em cursos universitários, mas não como diretora do departamento ou coordenadora, né? Mas conta mais um pouquinho sobre essa experiência do sanduíche. Você foi para uma universidade, ficou por quanto tempo? Num departamento de turismo ou de aviação? Como foi? Tá. O pessoal que escutou o podcast sabe o que é doutorado sanduíche? Quer falar um pouquinho disso? Acho que é legal você comentar. Legal. Tá. Uhum. Então, tem um programa que é do governo, né? Que é para quem está fazendo doutorado, que é ter essa experiência internacional, e a ideia é você ter experiência internacional e voltar e aplicar isso dentro do seu país, né? E esse modelo foi sendo moldado ao longo dos anos. Então, no começo do programa não tinha essa obrigatoriedade de voltar. Então, isso daí acabou contribuindo para evasão de cérebros, né, e tal. Sim. Então, eles arredondaram o programa para você conseguir realmente trazer esse conhecimento de volta, né, porque é um investimento, né, do país. Então, nesse programa, sai um edital do governo, sempre numa época do ano, e aí a Universidade de São Paulo, ela tem uma vaga por ano dentro do curso de turismo. Então, o curso de turismo, o PPG Tour, ele faz uma seleção interna, e aí dessa seleção sai uma lista, e aí a pessoa indicada, né, prossegue dentro do processo com o governo. E aí eles pagam um valor mensal para você se manter lá. Se você está numa cidade como Seul, que eu fui, né, que é uma cidade com custo de vida mais alto, tem um adicional mensal também. Legal. Eles pagam a passagem, mas assim, tem o valor, né? Você tem esse valor para gastar com transporte de ida e volta. Eles pagam um valor para seguro viagem, para alimentação. Então, assim, o valor oferecido pelo governo foi suficiente para estar lá, né? Uhum. E conseguir desenvolver a pesquisa. E aí eu fui para lá porque eu faço parte de um grupo de pesquisa que chama MobTour, que é Mobilidades e Turismo. Esse grupo de pesquisa, ele está
localizado na USP Leste, é um grupo dentro da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e ele tem integrantes de universidades de diversos lugares, do Brasil e fora também, e ele é um dos poucos grupos de mobilidade que existem, que estão trabalhando nessa lente das mobilidades humanas, que a gente pode até falar um pouquinho depois, né? Uhum. Que tem grupo no Reino Unido, tem grupo na Itália, tem grupo nos Estados Unidos, tem o nosso grupo no Brasil, tem dois grupos, a gente tem 2 grupos de mobilidades no Brasil, tem o MTTM e o Mobitur, e tem esse grupo na Coreia do Sul, que eles começaram faz pouco tempo, e eles iam sediar um congresso internacional de mobilidades, no ano que eu estava pretendendo fazer o sanduíche. Uhum. E aí a gente entrou em contato com uma pesquisadora das mobilidades, a Mimi Scheller, e ela que indicou para eu ir para a Coreia do Sul, fazer o meu sanduíche lá. E aí ela fez essa ponte, porque uma coisa importante dos grupos de pesquisa são as redes também, né? Claro. Então, conforme você vai participando dos congressos, publicando artigos, conhecendo as pessoas, todo mundo se ajuda e trabalha junto, né? Por esse objetivo de expandir as fronteiras do conhecimento. E aí, nesse grupo, o grupo chama Academy of Mobility Humanities, e eles trabalham com essa pegada das humanidades dentro das mobilidades, eles têm uma revista científica própria, eles têm os congressos anuais, inclusive a gente está fechando um special issue com eles, que a gente nós somos os editores convidados dessa edição especial, que vai ser publicada em 2027, então a gente tem algumas parcerias com esse grupo. Que legal. E aí lá eles têm um espaço de pesquisa, né, e eles me acolheram lá, eu consegui desenvolver minha pesquisa lá, participar dos eventos que eles fazem, palestras, e discutir minha pesquisa com eles, né, eu tive um momento de apresentar a minha pesquisa, que estava ali, né, tipo, caminhando, Uhum. E aí eles deram várias sugestões muito legais também, que também contribuíram para o texto que saiu no final, né? Isso é posterior à qualificação, né? Para você ir para o sanduíche, isso é legal de comentar, né? Para quem está nos acompanhando também, que o sanduíche só pode ser feito mediante o exame de qualificação concluído, certo? Exatamente. E é o que faz sentido também, né? Porque no começo você vem com uma ideia de projeto, mas ela pode mudar muito, né? Sim. Tem gente que carrega a pesquisa desde a graduação, o TCC, mas tem gente que não. Então, o que eu trabalhei na graduação não tem nada a ver com o que eu trabalhei no mestrado. E aí, que mestrado e doutorado tem um pouco a ver por causa da chave das desigualdades, mas são métodos completamente diferentes, olhares completamente diferentes. Então, sim, às vezes você não tem essa sequência, assim, e no começo do curso, talvez você não tenha a pesquisa ali detalhada já, né? Sim, já desenhada, né? E você, na tese, aparece alguma coisa desse universo comparativo ou não, né? Não, eu senti muita dificuldade de encontrar dados, eles até trouxeram uma coisa que depois a gente trabalhou num projeto de extensão, que é o universo cinematográfico. Então, como o cinema trata o tema da aviação. Então, você tem ali Top Gun, é o estereótipo do homem estadunidense que vai voar, militar e vai dar a vida pelo seu país, né? Sim. Mas tem algumas outras obras que trazem também a mulher. E como que essa mulher é representada nesse universo? Então, isso a gente trabalhou num projeto de extensão com alunas da graduação e conseguiu também desenvolver artigo, né? Legal. Científico. Acabou trazendo... porque, assim, no doutorado a gente não faz só a tese, né? A gente tem uma série de outras coisas que a gente faz. Sim. Então, coorientação de trabalho, projeto de extensão... né? Nada se perde, né? Tudo se transforma. Eu vou até
já que a gente fez esse gancho, né? Depois eu volto aqui numa outra pergunta que eu tinha pensado para esse momento, mas falando do evento em que você participou aqui, né, no workshop internacional sobre as aeroimobilidades, você também apresentou um trabalho sobre as influenciadoras, né, que tratam sobre temas de aviação. E esse trabalho, inclusive, foi fruto de uma iniciação, de um programa de iniciação científica, né, do qual você também participou. Então, você pode comentar um pouquinho desses achados de pesquisa, como as redes sociais digitais são usadas por essas mulheres e que efeitos causam, né? Legal. Esse foi um projeto que a Júlia Torres tocou, ela é aluna da graduação de Lazer e Turismo, lá na IASH, na USP Leste, e ela fez uma análise dessas imagens e dos imaginários nas redes sociais. Então, ela separou alguns perfis de pilotas que têm páginas no Instagram, num primeiro momento, mas ela percebeu também o uso do YouTube, né? Uhum. Porque a gente tem a diferença das plataformas, né, tempo e o que você pode desenvolver em cada rede, né? E aí ela fundamentou, né, a fundamentação teórica dela foi na teoria das mobilidades, então nas mobilidades a gente fala de como que como que as coisas se movem, né, as pessoas se movem, mas as culturas, as imagens, as ideias, quando você vai num lugar diferente, você vem e traz um ímã de geladeira, como que essa imagem desse lugar está sempre circulando, né? Então, ela traz isso das mobilidades comunicativas, imaginativas, e ela também traz uma teórica que estudou redes sociais e produção de conteúdo. Então, ela trouxe isso para o artigo dela, a gente recebeu a aprovação da revista científica, né, vai sair esse ano, e aí ela fez um trabalho muito legal de separar o conteúdo produzido. Então, ela separou em categorias. Então, ela percebeu, olha, tem alguns perfis que falam de aviação de características técnicas. Então, vai falar de funcionamento de motor, como se torna piloto de aeronaves, coisas técnicas específicas da aviação, que está bem distante do público geral, né? Porque é uma área muito com características muito particulares, assim, né? E muito distante também da realidade. Sim. De muita gente. Ela percebeu uma segunda categoria, que é a presença de mulheres na aviação, que é um pouco diferente das ações das companhias aéreas, porque as companhias aéreas, geralmente, elas fazem algumas ações ao longo do ano, tipo Outubro Rosa, coloca a tripulação completamente feminina, com um uniforme específico, ou o Dia da Mulher, né, que bota a mulherada para trabalhar, e tem vários debates sobre isso. E aí ela percebeu que quando na escala calhava de duas pilotas trabalharem juntas, algumas faziam esse registro. E aí ela separou isso como uma segunda categoria, né, da presença feminina na aviação. E uma terceira é estilo de vida, que tem um pouco mais a ver com o tipo de conteúdo feito pelas celebridades, assim, né? Então ela percebeu que também, e aí ela traz essa discussão que você ser pilota de aeronaves é um trabalho móvel, então tem até uma obra bem importante que é o Mobile Lives, que o autor traz essas vidas móveis de pessoas que, por exemplo, trabalham em empresas multinacionais, e aí cada vez você está num fuso horário, você está num lugar diferente, e aí essas mulheres que têm essa vida móvel, elas meio que exploram isso, assim, estou tem um em certo Paris, glamour nisso, tem um né? glamour nisso, de você ser móvel é glamourizado, né? Sim. É um privilégio você poder conhecer o mundo e ser remunerado por isso. Sim. Então elas Embora exploram. também tenha uma carga ali, né? É um trabalho, né? É um trabalho. E isso apareceu na minha pesquisa também, do tipo, no começo eu queria conhecer o mundo. Depois de alguns anos eu só queria voltar para casa. Porque é uma escala puxada, né? Às vezes você
tá fazendo voo internacional, você fica a semana toda fora e volta uma vez na semana para ter um pernoite em casa. Então, é uma rotina fisicamente que Os demanda, vínculos né? sociais também, né? Família, enfim, eu imagino que seja difícil você, né, estar em movimento constante, né? Não tá nos natais, nos aniversários. A escala é cruel, né? É. Mas vocês acham que isso também influencia, por exemplo, a que outras meninas tenham interesse em seguir na carreira de aviação? Aí foi essa discussão que a Júlia trouxe, assim, porque essa presença delas nas redes sociais também desloca imaginários, né? Então, quando você tem o acesso ali visual, né, de pessoas que estão ali e que falam daquilo, você meio que aproxima uma realidade que estava mais distante, né? Então, como que esses imaginários caminham através das redes sociais para também construir ali novas ideias, novas perspectivas para meninas que estão pensando em o que querem ser, Sim. né? E falando também sobre isso, aí eu volto para a pergunta que eu tinha pensado antes, que é, como é que você avalia as possibilidades de a gente ter mudança nesse cenário, né? De haver mais equidade. Você acha que isso vai acontecer apenas num longo prazo, num longuíssimo prazo? E quem seriam os principais responsáveis por essas mudanças, né? É o mercado, são as governanças públicas, ambos, enfim. Uhum. Essa é uma pergunta bem difícil. Porque quando você fala em 3%, né, 5% sendo o número mais alto no mundo, é muito gritante, né? E aí tem algumas iniciativas já acontecendo. Então, tem uma associação de mulheres que são pilotas, que elas incentivam o ingresso de jovens na aviação. Então, elas têm alguns programas de uma primeira experiência, um primeiro contato para meninas e jovens. Elas fazem trabalho nas escolas, elas articulam parcerias para disponibilizar bolsas de estudo, porque também é uma característica desse setor, né? É um investimento alto para você se formar. Sim. E elas também estão articuladas com o mercado para entender o que o empregador olha na seleção para poder preparar essas meninas para chegarem já prontas, né? Tem uma outra organização que elas trabalham com a inserção de pessoas negras na aviação, que também é uma questão importante, porque a aviação é um ambiente masculino, branco e de privilégios, né? Então, esse outro grupo, eles trabalham com a inserção de pessoas negras na aviação, não só na carreira de piloto, mas em todas as áreas, né? E aí elas elas têm uma escola própria para fazer esse treinamento, né? Essa capacitação. Elas funcionam a partir de editais, né? Editais de fomento, tem alguns editais importantes, né, que as empresas e alguns setores disponibilizam, e aí elas fazem um trabalho de letramento também. Então, tanto com os participantes, né, do grupo, do coletivo, quanto no mercado. Então, no mercado, elas conseguiram uma abertura com algumas áreas, alguns setores específicos, que tem pessoas já sensibilizadas para a causa. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença. Quando quem está ali é uma pessoa que já está num universo de privilégios, ela talvez não desperte atenção para muitas causas, né? E aí elas conseguiram entrar, o apoio
elas conseguiram apoio de algumas pessoas dentro do mercado para fazer esse trabalho conjunto. Então, assim, eu conversei com algumas pessoas de empresas aéreas e eles falaram assim, a gente trabalha com essas organizações e aí a gente dá um feedback do processo para elas. A gente não prioriza a seleção das pessoas associadas, a gente não pode diferenciar, né? Esse grupo é meu parceiro, então eu vou só contratar gente desse grupo. Sim. Eles têm essa preocupação de trazer um processo isento, imparcial, apesar de que a gente sabe Sim. que nunca é imparcial. Sim. E aí eles passam esse feedback dos candidatos para elas trabalharem com eles. Essas lacunas para eles melhorarem e irem melhor nesses processos. Isso, porque às vezes você participa de um processo e você não sabe, né? Lá atrás, para ser comissária de voo, tem o depoimento de uma moça que é pilota hoje, que ela começou como comissária de voo, e aí ela não passava no processo seletivo até o dia que falaram para ela, olha, você está acima do peso, e para essa carreira, a gente exige esse padrão. Lá atrás se falava, né, hoje você só é barrado e não sabe o porquê, né. Só que aí tem uma parte que eu critico na tese, que muitas das soluções oferecidas são soluções individuais, né? Então, você vai se preparar, você vai se capacitar. Mas a questão é a estrutura, né? Então, a gente teve uma conversa hoje com um gestor de aeroporto, porque tem uma pesquisadora dentro do grupo que ela pesquisa os plane spotters, né? Que é o pessoal que tira a foto de avião. Uhum. E aí ela também faz um trabalho sobre marketing nos aeroportos, né? E aí a gente conversou com um dos aeroportos, que os aeroportos são concessionados, né? E aí essa pessoa falou, olha, no contrato ali de concessão, não tem nada escrito que eu preciso desenvolver o aeroporto como destino turístico. Se tiver, as concessionárias vão fazer. Então, elas vão fazer o que está ali no edital. Sim. Então, será que não é função do governo se preocupar, eu quero fomentar a aviação no país, eu vou trazer a iniciativa privada, mas eu também preciso pensar nesse espaço como ambiente social. Então, eu quero levar as pessoas para esses espaços também. Então, isso tem que constar nas regras, Sim. nos regulamentos, para que possa ser feito. Então, na minha pesquisa, eu trago essas questões sociais da aviação, as questões econômicas e as questões governamentais, né? Essa necessidade de reformular políticas públicas, né? Exatamente. Ou formular, né? Não é nem reformular, né? Formular, porque hoje a gente tem a ANAC, né, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, ela é uma autarquia, que desde 2011 não está abaixo do Ministério da Defesa, né, um órgão civil, que tem muitos militares lá dentro ainda trabalhando, né, mas a função da ANAC é regulamentar, fiscalizar, então a função de políticas públicas é do Estado, né. Uhum. Então, essas políticas públicas precisam chegar na área para conseguir alterar a situação, né? Sim. Porque a gente vê muitas iniciativas, mas é isso, né? É o discurso da meritocracia, né? De você se você se esforçar o suficiente, você chegar lá. Mas aí você se esforça e você vê que é mais difícil, e aí você tá sozinho, e aí quando você chega tem uma série de fricções no ambiente, e não é simplesmente chegar lá, Sim. Né, se esforçar para chegar, né? Sim. A gente precisa pensar nessas estruturas que suportam essas aeroimobilidades, que é o que eu trago na pesquisa. E daí também a gente falar da importância da pesquisa desenvolvida nas universidades, né? Porque vem aqueles comentários, poxa, mas para que serve essa pesquisa, né? Porque um investimento para se falar sobre gênero na aviação, muito que bem, para mudarmos as políticas públicas e alterarmos esse cenário que não é, se alguém concordar que está certo, né, 3%
das pilotas no Brasil serem mulheres apenas, enfim, né, é muito alarmante tudo isso, né? Com certeza. E uma coisa também que eu acho que é legal da gente pontuar só por conta do que você falou é mencionar os nomes dessas organizações que você falou para que as pessoas que de repente não conheçam. Legal. Então tem as aviadoras, né, que é a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. Todo ano elas fazem um encontro em março, que é um encontro bastante legal, assim, que elas trazem tanto pessoas do mercado, as companhias aéreas, e aí nós, não só a empresa aérea, mas Embraer, outras empresas do setor aéreo, né, para falar sobre processos seletivos, para falar sobre oportunidades, dar dica para as meninas que querem ingressar na profissão, e elas convidam também pilotas e mulheres que já trabalham no setor para contar suas histórias de vida. Uhum. Então, é meio que um esforço ali para você ver quem está lá, como conseguiu, como chegou, entender um pouco dos processos também, né? Então, tem gente que ingressa via Força Aérea, porque é uma maneira de você também ter essa formação gratuita, né? Sim. Então, mas aí para a Força Aérea você tem que ter uma idade específica, né? Tudo isso tem um limite de idade. E tem o Quilombo Aéreo, que é o coletivo que trabalha que faz esse trabalho bem importante. E aí a formação de comissários de voo e comissárias de voo. E aí, para a formação de pilotas e pilotas, da última vez que eu conversei com uma das fundadoras, ela falou que tinha um pouco mais de dificuldade por conta do valor dos custos. Então, é isso, né? Tendo algum investimento, algum financiamento, elas aumentam as possibilidades de atuação, né? Sim. E aí são todas voluntárias, né? E os boletos existem, né? E trabalhando em escala louca, sim, né, da aviação. É legal só comentar também, né, que tivemos essas representações no evento dessa semana aqui, né, a Ivana da AMAB e a Luana do Quilombo Aéreo, então foi muito bacana conhecer mais de perto esse trabalho, né, que elas desenvolveram. Que elas desenvolvem, né? Uhum. Inclusive a Larissa do Quilombo, ela é psicóloga, né? E eles fazem também um acolhimento psicológico, né? Que é bastante importante. Na aviação, a prioridade é segurança de voo. Então, para você trabalhar em várias etapas do voo, você é avaliado psicologicamente, fisicamente. Então, uma pessoa que não está equilibrada, ela não é aceita dentro, sim, de uma aeronave, por exemplo, né? Então, tem pessoas que fazem todo o curso de piloto, e aí chega no exame médico, acaba não recebendo a aprovação, né? Então, elas também têm essa parte psicológica, né? Sim, esse bem trabalho, importante, esse apoio. Jéssica, a gente falou bastante aqui sobre o grupo de pesquisa, MobTour, né? Então, que também, inclusive, tem podcast, né? Por isso é legal comentar. Thiago Alves, professor lá da USP, é um cara que trabalha muito, né? Ser orientador. Então, você pode falar um pouquinho sobre o que vocês vêm desenvolvendo lá. Você falou também sobre a migração de cérebros, eu me lembrei, a gente faz dicas aqui dentro também, né? O Leonardo Azevedo, agora professor da UFJF, também fez uma tese, né, falando sobre isso, esse contexto das mobilidades acadêmicas. Eu acho que é um integrante também no MobTour, né? Uhum. Enfim, fale um pouquinho. O MobTour é um grupo de pesquisa, né, lá da EASH USP. A gente tem 3 linhas de atuação atualmente, né? Então, essa linha de trabalhar as interfaces de mobilidades e turismo. Então, o turismo enquanto fenômeno social e as mobilidades enquanto fenômeno social. Uhum.
E aí a gente tem a linha de pesquisa das aeromobilidades, então tem a minha pesquisa sobre as pilotas, tem a pesquisa da Giovana sobre os spotters, tem a pesquisa do Rafael, que ele trabalha com pessoas divergentes, e aí ele elaborou aí um projeto de pós-doc para aprofundar, né, as pesquisas dele. E a gente tem a parte de mobilidades acadêmicas, que é também um outro universo, assim, né? A gente tem uma série de pesquisas, a gente tem uma pesquisadora que ela investigou as au pairs, que são as babás, né, que vão para outro país, com a promessa de aprender outra língua, outra cultura. Quando elas chegam lá, elas são trabalhadoras, mas elas não têm direitos trabalhistas, algumas acabam exercendo a função ali de empregadas domésticas da família, outras acabam migrando de casas, de famílias, né, então ela investiga essas mulheres. Tem uma pesquisadora que é da USP Leste, mas ela está aqui, que ela fez um trabalho, a Juliana, ela fez um trabalho sobre as guias turísticas no Rio, e aí ela implementou uma metodologia que a gente tem nas mobilidades, que são os métodos móveis, que é você acompanhar a rotina dessas trabalhadoras, desses trabalhadores, para entender tudo que está envolvido, né? Então, a gente acha que, num tour vai ser das 10 até o meio-dia, não, a pessoa já está trabalhando desde as 10 da noite para montar o grupo, e aí de manhã não para, assim, né? Então é um trabalho contínuo e a rotina dessas pessoas, ela tá para defender agora também. Eu participei de um dos campos dela, de um guiamento, legal. Juliana, né? Enfim, a gente tem uma pesquisa que está seguindo as comidas, é uma parceria do nosso grupo de pesquisa com pesquisadores da Universidade da Inglaterra, da Surrey, e aí eles estão indo atrás do açaí e da tapioca, se eu não me engano, também uma parceria com alguns produtores no Belém, no Pará. E a gente tem, assim, muita diversidade de pesquisas, de pessoas, de realidades, e às vezes esse é um lugar para conhecer possibilidade de pesquisa, né? Porque a gente tem as nossas redes sociais, tem site, tem lojinha, e a gente sempre divulga todos os eventos que a gente faz. Em outubro a gente vai ter um evento, fala de todas as pesquisas em andamento também. Então, é legal, assim, né, conhecer para até, de repente, você está pensando numa pesquisa ou está desenvolvendo uma pesquisa, mas não é exatamente aquilo que você queria desenvolver. Então, às vezes, conhecer outros pesquisadores e outras possibilidades também ajuda, né? É inspirador, né? Com certeza. Bom, e por conta de nós sermos um projeto de extensão, né, universitária, sempre falamos de uma função que o podcast tem, que é também de formação. Então, pensando que mulheres podem estar nos acompanhando agora, que dicas você daria para possíveis interessadas em seguir carreiras na aviação e também na pesquisa, né? Eu acho que o mais importante é se juntar com os bons. Junto dos bons que nós ficamos melhor, isso. Olha a apropriação do mineirês, hein? Porque não é apropriação, é citação. Tá bom. Você referenciou aí, certo? É isso. Porque conversando, né, com muitas das pilotas e estudantes, deu para perceber que elas estão muito sozinhas, assim, né? E aí eu acho que quando você está nos ambientes que você se junta com mais gente, até assim, para ir almoçar, sei lá, para fazer coisas, para conhecer as pessoas, você vai formando um grupo que vai te dando uma sustentação aí para seguir, né? É isso, o que eu vi na aviação é que quanto mais estratégico você vai,
menos mulheres e pessoas diversas vão estar presentes, e a gente só consegue mudar alguma coisa se a gente pensar junto, assim, porque eu acho que essa solução individual não força, resolve, né? Não tem força, e não faz sentido uma chegar e as outras não, assim, né? E essa é uma fala da Layara, do Quilombo Aéreo, que eu a entrevistei na minha pesquisa, que ela é comissária de voo, ela é uma das cofundadoras, né, do Quilombo, e ela estuda para ser pilota. E aí ela sabe que o tempo dela de formação é um pouco mais lento do que quem está focado nisso, né? Sim. Mas é o que ela falou, ela chegar sozinha, ela não quer ser um corpo único nesse ambiente. Então ela faz esse trabalho para trazer mais pessoas para chegarmos juntas, né? Sim. Então, às vezes, a gente perde um pouco, assim, né, essa consciência do grupo que a gente faz parte, do lugar que a gente veio, né, e acho que é muito importante a gente não esquecer e não só se adaptar ao ambiente, porque se a gente meio que esconde quem a gente nunca vai mudar nada, né, então Sim. Se você precisa só aceitar se adaptar e pronto, né? E só aceita, e, né, às vezes você consegue com o pé na porta, às vezes você consegue com um jeitinho, mas coletivamente parece ser o caminho, assim. Legal. Bom, e já nos encaminhando para o fim do papo, a gente tem aqui no podcast um momento de indicações. E aí você pode dar, então, para a gente dicas de livros, séries, filmes, enfim, algo que tenha a ver com o nosso papo ou que venha te inspirando atualmente. Tá. Mencionou um monte de coisa aqui no nosso papo, né? Mas agora momento de anotar. Tá. Bom, como eu morei na Coreia, né? Eu passei a assistir alguns dorama. Tem um que chama Sorriso Real, que ele traz personagens do universo do turismo. Então, tem uma menina que ela trabalha num hotel de luxo, tem uma menina que é comissária de voo, tem outras trabalhadoras do turismo. Claro que é uma história de romance, com alguma crítica social, né? E alguma coisa mais pesada, né? Porque é o dorama. Mas é uma série legalzinha, assim, de ver. Legal. Tá nos streamings. Tá nos streamings, Sorriso Real. E uma outra um pouco mais pesada, mas importante e essencial é o Handmaid's Tale, Conto da Aya, que recomendo forte, que parte, né, dessa sociedade distópica, mas ao mesmo tempo muito próxima da realidade, e traz alguns alertas importantes aí. Sim, livro e série, né? Muito bom. Exatamente. Bom, então assim eu encerro a nossa conversa. Foi ótimo trocar ideias com você, Jéssica. Muito obrigado mais uma vez por ter topado, assim, de supetão, tirando seus dias de aproveitar o Rio de Janeiro para estar aqui. Foi ótimo, convite. Obrigado. Foi muito bom. Bom, então, como já é tradição também, eu faço uma propaganda das nossas redes sociais. A gente tem canal no YouTube, no Spotify, temos o perfil no Instagram. O nosso @, é o Mundo do Turismo. Lá a gente posta bastidores dos programas, trechos das entrevistas, e a gente sempre pede que vocês falem com a gente também, né? Então, enviem comentários e sugestões do que vocês querem ver por aqui. Para encerrar, vamos à ficha técnica do episódio. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, mídias e produção de Débora Alvarez, roteiro, produção e direção de Lucas Gamonal e Milene Ferreira. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Obrigado.